Fala galera, eu sou o Petiano Helder Pereira e hoje estaremos dando início ao módulo 1 de matemática com o assunto razão e proporção. Afinal, o que é a razão? A razão ela estabelece uma comparação entre duas grandezas, sendo feita através de uma divisão, podendo ser representada de modo fracionário, decimal ou percentual. Diferente do quociente usual, é dado nome distinto aos termos. Na expressão acima, por exemplo, o termo A é conhecido como numerador, mas aqui é dito como antecedente. O termo B é conhecido como denominador, aqui é dito como consequente. Vamos ver um exemplo para ver como isso funciona. Exemplo 1. Para cada 100 convidados, 60 eram mulheres. Qual é a razão entre o número de mulheres e o número de convidados? Bom, aqui nós temos duas grandezas: o número total de convidados e o número de mulheres que compõem esse total de convidados. Ao fazermos a razão disso e encontrarmos um número equivalente a essa razão, de 3 quintos, nós temos que a cada 5 convidados, 3 são mulheres. Ou seja, é possível extrair relações e mais de uma interpretação com o uso da razão. A razão ela possui diversas aplicações. Uma delas é a escala, que está diretamente ligada ao estudo da geografia através da confecção e leitura dos mapas, na engenharia e arquitetura, na construção de maquetes e plantas. Nessa expressão, temos uma razão que relaciona a medida linear do desenho, aqui representada pelo D minúsculo, com a medida linear do objeto real, representada pelo D maiúsculo. Como, por exemplo, este mapa cartográfico, e como vocês podem ver, ele possui uma escala na sua parte inferior que expressa a distância em quilômetros. Ela é chamada de representativa. E o que seria isso? Bom, significa que existe algo que relaciona essa distância, a do desenho, com a distância real. E esse algo é justamente a proporção. Ela é definida como a igualdade entre duas razões, caso isso seja verdadeiro, ou seja, resultam em um mesmo valor. Como vocês podem ver, temos a expressão A sobre B, que é igual a C sobre D, em que A e D são chamados de extremos, C e B são chamados de meios, já K é o valor que determinará se essas razões são equivalentes, e é chamado de constante de proporcionalidade. Dentro da proporção, tem-se uma propriedade fundamental que é regida. Basicamente, é dado pelo produto dos meios é igual ao produto dos extremos, também conhecido como multiplicação cruzada. Efetuando isso, nós temos que A vezes D é igual a C vezes B. Bom, chegou a hora de praticar e pôr o nosso conhecimento em dia. No nosso primeiro exercício, é uma questão do Enem de 2013, com o seguinte enunciado. A figura apresenta dois mapas em que o estado do Rio de Janeiro é visto em diferentes escalas. Há interesse em estimar o número de vezes que foi ampliada a área correspondente a esse estado no mapa do Brasil. Esse número é... Bom, nós temos duas escalas, uma que vamos chamar de E1 e outra que vamos chamar de E2. Para estimarmos o número de vezes que foi ampliado, é necessário fazer uma razão da escala ampliada pela escala normal. Ao efetuarmos essa divisão, temos um resultado de 6,25. Portanto, a alternativa correta é a letra A? Não. Como foi discutido na aula, a escala ela relaciona medidas lineares. A grandeza em área é necessário elevarmos o nosso resultado, a nossa constante ao quadrado para obtermos o resultado. Fazendo isso, obtemos o resultado de 39,06. Então, a resposta correta é a alternativa D, maior que 30 e menor que 40. O nosso próximo exercício é outra questão do Enem de 2013, com o seguinte enunciado. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade de 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas, quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no reservatório deverão ser idênticos aos já existentes. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Bom, ao analisarmos o enunciado, percebemos as seguintes observações. Quanto maior é o número de ralos, menor é o tempo de escoamento. E quanto maior é o volume, maior
será a necessidade de ter mais ralos. Logo, o número de ralos é diretamente proporcional ao volume e inversamente proporcional ao tempo de escoamento. Escrevendo isso em uma equação, nós temos que N é igual ao volume sobre o tempo. Mas, como vimos na aula, toda relação é necessária uma constante de proporcionalidade. Então, vamos acrescentar ela. Feito isso, vamos substituir cada variável pelos valores dados no primeiro reservatório, em que o número de ralos é igual a 6, o volume é igual a 900 metros cúbicos e o tempo de escoamento é igual a 6 horas. Usando a propriedade fundamental e resolvendo essa razão, nós temos que K, a constante, será igual a 0,04. Ao substituirmos esse valor na equação número 2, que equivale ao reservatório 2, nós vamos descobrir a quantidade de ralos necessários para que haja o escoamento em 4 horas e em 500 metros cúbicos. Feito isso, calculamos que N será igual a 5, ou seja, resposta é a letra C. Nosso próximo exemplo também é uma questão do Enem de 2013 e fala: muitos processos fisiológicos e bioquímicos, tais como batimentos cardíacos e taxa de respiração, apresentam escalas construídas a partir da relação entre superfície e massa, ou volume, do animal. Uma dessas escalas, por exemplo, considera que o cubo da área S da superfície de um mamífero é proporcional ao quadrado de uma massa m. Isso equivale a dizer que, para uma constante k maior que zero, a área S pode ser escrita em função de m por meio da expressão. Bom, temos que calcular a constante de proporcionalidade k. Pelo enunciado, o cubo da área S da superfície é proporcional ao quadrado de sua massa. Então, temos duas grandezas, a área e a massa, e ao escrevermos o que ele fala, vemos que S ao cubo é igual a m ao quadrado. Mas é necessário implementar uma constante. Implementando ela, nós já temos a resposta. Entretanto, ela não é apresentada entre as alternativas, porque é necessário ainda um jogo algébrico. Então, o que é que vamos fazer? Vamos pegar esse S ao cubo, e jogar para o outro lado. Isso é possível graças à propriedade da exponenciação. Feito isso, nós temos que S é igual a m ao quadrado vezes k, tudo em parêntese, elevado a 1/3. Feito isso, é só arrumar nossa equação. Nós temos o seguinte resultado: S é igual a m elevado a 2/3 vezes k elevado a 1/3. E a nossa resposta é a letra D. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula.